Bom, gente, dando continuidade. Bora lá, agora a segunda parte fala sobre a expansão territorial brasileira. Então, só para vocês terem ideia, o Brasil só existia 2.800.000 quilômetros quadrados. Por quê? Porque um acordo feito pelos portugueses e espanhol, que era chamado Tratado das Tordesilhas, que foi criado lá em 1494. Então, quando eles começaram a descobrir novas terras, eles fizeram um acordo dizendo mais ou menos o seguinte, que todas as terras descobertas a leste ia pertencer a Portugal. E todas as terras descobertas a oeste ia pertencer à Espanha, ok? Então, foi feito esse tratado. O que aconteceu? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, começou o movimento de povoamento. Então o Brasil começou a povoar e chegou justamente nessa linha que eles tinham chamado do Tratado das Tordesilhas, que é isso aqui que eu ia mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui, essa linha aqui é o Tratado das Tordesilhas. Então, como o Brasil possuía só aquela partezinha de 2.800.000 km², eles começaram a entrar em acordo para o Brasil ultrapassar a oeste, justamente na chegada dessa linha. Foi que aí que chegou um tratado chamado Utposidete, que tem aí, que era nada mais o direito de um país, né, sobre um determinado território. Como o Brasil já estava há muito tempo aqui, então ele usou esse decreto para que a Espanha liberasse. E foi em 1750, né, que teve um tratado lá de Madrid, e Portugal legalizou essa parte dessa terra. Foi aí que começou a adentrar o oeste do Brasil, e o Brasil começou a crescer, né? Ok? Então, o Utposidete foi importante. Fiz até uma pergunta para vocês. Foi importante o Tratado de Utposidete, por quê? Porque o Brasil, até que, como tinha 2.800.000 km², quando começaram a adentrar, e aí foi descobrindo novas terras, e chegando até o dia de hoje como 8.547.000, ok? Aí na outra páginazinha aí do PowerPoint, a gente vai falar sobre a consolidação do Estado brasileiro. Então todo mundo sabe que o Brasil é uma república federativa, né, presidencialista. Essa é a organização política, que é uma federação. E existe a união política entre todos os estados, né, que é associado justamente ao governo central, né, e sem poder, aliás, central, sem perder a autonomia. E lá embaixo tem os que a gente conhece, os três poderes, né, os três poderes da República, que é o primeiro, o executivo, depois vem o legislativo e o judiciário. Vocês devem ter estudado isso em história, mas o executivo executa, o poder legislativo faz as leis e o judiciário fica em cima para ver como é que se comportam os outros poderes, mas trabalham sempre de acordo com a Constituição que foi feita em 1988. Para quem não sabe, o Brasil tem 5.548 municípios, né? 27 estados, ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal. Ok? Bora lá, não pode passar. Então, o que é que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês como é que é o nome, meu Deus? Os arquipélagos econômicos? Então, eram três regiões, não era isso? Que cada um produzia um produto, né? Norte, látex, Nordeste, açúcar e Sudeste, café. Mas aí não tinha uma interligação, né? Não era, os arquipélagos não se interligavam. Mas, com o passar do tempo, com chegada até na época de 1969, começou a fazer o que a gente chama de regionalização e planejamento regional. O que é que foi feito? Então, segundo o IBGE, ele fez uma divisão homogênea, ou seja, 5 regiões
as 5 regiões que eu pedi para que vocês fizessem um mapa do Brasil com as 5 regiões, que são a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? Então, nesse processo aí, existe uma predominância de aspectos naturais, sociais e econômicos. Quer dizer o seguinte, que nenhum desses estados pertence a outra região, ok? Como Pernambuco pertence à região Nordeste, São Paulo pertence à região Sudeste. Agora vou dar outra pausa, senão não vai